A caneta que colocaram na frente dela era de ouro, dessas que custam mais que o salário de um mês de gente que trabalha de verdade. E Lívia olhou para ela como quem olha para uma barata subindo na toalha da mesa. Do outro lado da mesa comprida, Otávio empurrou a pasta com 2 dedos, devagar, sem levantar os olhos do celular. Assina onde está marcado. A gente não tem a tarde toda. A voz dele saiu daquele jeito que ela já conhecia de cor. O jeito de quem decidiu, muito antes daquele dia, que você já não existe mais. Lívia apoiou a mão na barriga de 7 meses. Não para proteger nada. Só porque era ali que a mão dela morava agora. E sorriu. Não foi um sorriso de quem está quebrando por dentro e finge que não. Foi um sorriso calmo, quase educado. O sorriso de quem sabe uma coisa que a sala inteira ainda não sabe. Dona Vitória, sentada na cabeceira como uma rainha que nunca precisou de coroa. Achou o sorriso um insulto pessoal. Que gracinha. A menina tá sorrindo. A mulher cruzou as mãos cheias de anéis. Sabe, querida, no lugar do banco, eu já estaria de joelhos agradecendo. Meu filho podia ter te mandado embora sem nada. E olha que ninguém aqui ia sentir sua falta. Do canto da mesa. Camila deu uma risadinha. Dessas que a pessoa solta e depois cobre a boca, fingindo que escapou. Prima do Otávio. Sempre de roupa nova. Sempre com aquela cara de quem está fazendo um favor ao mundo por respirar o mesmo ar que ele. Camila puxou a taça de champanhe, que já tinham servido antes mesmo da assinatura, e comentou pro nada. Nossa, você tá tão magra pro tanto de barriga. Tá dormindo bem, ou é a consciência que não deixa? Lívia não respondeu. Pegou a caneta de ouro. Testou a ponta num canto da folha, como quem confere se a coisa presta. E só então assinou. Assinou o nome inteiro. Com calma. Letra por letra. E na hora de assinar, em vez do sobrenome Valadares, que ela tinha carregado por 3 anos de casada, ela escreveu o sobrenome de solteira. Um sobrenome que não dizia nada para ninguém naquela sala. Um sobrenome que ninguém ali nunca tinha se dado ao trabalho de perguntar de onde vinha. Otávio olhou de relance para a assinatura. Franziu a testa por meio segundo, como quem passa perto de um cheiro que não reconhece e segue andando. Depois empurrou a folha de volta para o advogado sem pensar mais nisso. Pronto? Lívia deslizou a caneta para longe. Agora é seu problema. Otávio. Tudo. Ela disse tudo do jeito mais leve do mundo. Como quem fala de chuva. Foi só uma palavra. Mas por um instante, o sorriso da Dona Vitória tremeu no canto da boca. Um tremor de nada. E ela olhou para a barriga da nora com uma coisa no olho que não combinava com quem acabou de ganhar. Lívia se levantou. A cadeira raspou no piso de mármore. E o barulho foi a coisa mais alta que aconteceu naquela sala em minutos. Ela ajeitou a bolsa no ombro. Olhou para cada um deles uma última vez. Sem pressa, gravando as caras. E foi embora sem dizer tchau, lá fora. Encostado no carro velho de sempre. Um senhor de terno simples esperava. Teodoro. Ele abriu a porta para ela antes que ela chegasse perto. E quando ela passou, curvou a cabeça de um jeito que não era o de um motorista para uma passageira. Era outra coisa. Uma reverência que ele mesmo pareceu segurar no meio do caminho. A senhora tá bem? Perguntou ele. Baixinho. Ei lá. Entrando no carro com a mão na barriga. Agora tô. Teodoro. Agora que acabou. Deixa eu parar essa história aqui um segundo. Porque eu sei que você já tá sentindo que essa mulher não é quem eles pensam que é. E se você chegou agora nesse canal, aperta para se inscrever. Porque essa história ainda tá só no comecinho. E o que vem depois daquela assinatura é a virada mais dura que um homem rico já levou. Enquanto isso, me conta aqui embaixo nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí onde você está. A gente lê todos. De verdade? Agora vem comigo, que a gente vai voltar para dentro daquela casa. Porque enquanto Lívia ia embora sorrindo, alguém lá dentro já não estava rindo mais. Dona Vitória subiu para o escritório do 2º andar assim que a nora sumiu no portão. Fechou a porta. Ela, que não fechava porta nenhuma naquela casa,
porque a casa era dela e ponto. Fechou aquela. Foi até uma gaveta baixa da escrivaninha, dessas que ficam no fundo e que a gente só abre quando não quer que ninguém veja, e tirou de lá uma pasta velha, de couro gasto, com um lacre que já tinha sido aberto e refeito mais de uma vez. Ela abriu a pasta, passou o dedo por cima de um papel antigo, um papel de uns 10 anos atrás, e a mão dela parou em cima de uma linha específica. Ficou parada ali um tempo, mais tempo do que uma mulher que acabou de vencer devia ficar parada em cima de um papel velho. Depois ela pegou o isqueiro que guardava na mesma gaveta, acendeu e aproximou a chama da ponta do papel, mas não chegou a encostar. A mão parou no meio. Ela olhou para a chama, olhou para o papel e, no fim, apagou o isqueiro com um sopro seco. Guardou tudo de volta e trancou a gaveta com uma chave que ela pendurou no próprio pescoço. Quem tinha ganhado não faz isso. Quem tinha ganhado joga o papel velho no lixo e vai dormir tranquilo. Lá embaixo, na sala, Otávio ainda estava sentado no mesmo lugar. O advogado tinha ido embora. Os copos de champanhe estavam pela metade, e ele girava o celular na mão sem abrir nada. Camila veio. Sentou no braço da cadeira dele. Perto demais para ser só prima. Acabou. Priminho. Finalmente, ela pegou uma azeitona do prato. Mastigou. Agora você pode respirar. Aquela mulher sugava você. Sempre soube que ela veio só atrás do sobrenome. Otávio não disse nada na hora. Ficou olhando para a cadeira vazia do outro lado da mesa. A cadeira onde Lívia tinha assinado. Teve um instante só, em que a cara dele fez uma coisa esquisita. Como quem vai falar e desiste. E ele abriu a boca. Fechou. E o que saiu no fim foi outra coisa. Mais fácil de dizer. Acabou. Mas os olhos dele continuaram na cadeira vazia, um tempo depois de a boca já ter mentido. E aí que tinha um detalhe que ninguém naquela mesa parou para pensar. Fazia 3 anos que Lívia tinha entrado naquela família de cabeça baixa, de vestido simples, aceitando cada humilhação como quem aceita chuva, sem guarda-chuva e sem reclamar. 3 anos em que a dona Vitória apresentava a nora nas festas com aquele sorrisinho de dó. Essa é a Lívia. Coitada. O Otávio conheceu ela numa fase difícil dele. 3 anos em que a família inteira construiu, tijolo por tijolo, a história de que Lívia era uma caçadora de fortuna que deu sorte, uma menina de baixo que se agarrou num homem alto e ficou pendurada. Só que ninguém nunca perguntou por que uma caçadora de fortuna passaria 3 anos sendo tratada como lixo sem exigir nada. Sem joia, sem carro, sem viagem. Uma caçadora de fortuna que caça e não pega nada é uma caçadora muito ruim. Ou é outra coisa completamente diferente. Mas gente que já decidiu te desprezar não faz esse tipo de pergunta. Desprezo é preguiçoso. Desprezo não investiga. No carro, Teodoro dirigia devagar pela avenida, olhando para ela pelo retrovisor de vez em quando. Do jeito de quem quer perguntar, mas sabe que não é a hora. Lívia olhava pela janela. A cidade passando em vidro e concreto. Os prédios da Faria Lima subindo em espelho contra o céu. De fim de tarde, em algum daqueles prédios de vidro ficava o andar inteiro do Grupo Valadares. O império que o Otávio achava que era dele. A senhora vai querer que eu ligue para o doutor Bento hoje? Ainda perguntou Teodoro, quebrando o silêncio. Não hoje. Lívia fechou os olhos. Encostou a cabeça no banco. Deixa eles comemorarem o fim de semana. Todo mundo merece uma última festa antes. Teodoro não perguntou antes do quê. Ele já sabia, e o jeito como ele apertou o volante, os nós dos dedos ficando brancos. Dizia que ele sabia fazia tempo, e que tinha sido difícil para ele. Muito difícil. Ficar de boca fechada esse tempo todo. Ela abriu os olhos de novo quando o carro parou num sinal. Do lado de fora, numa banca de jornal, um outdoor gigante anunciava o novo empreendimento do Grupo Valadares. Um complexo de hotéis na orla, com a cara do Otávio impressa em 3 metros de altura, sorrindo com aquela confiança de quem nasceu, achando que o chão embaixo dele foi feito só para ele pisar.
Lívia olhou para o rosto do ex-marido pintado no outdoor por um bom tempo. Ele nunca perguntou de onde vinha o dinheiro que salvou a família dele. Ela disse, mais para si mesma que para o Teodoro. Em 10 anos. Né, Mumovez? O senhor Otávio não é homem de perguntar. Senhora, é homem de achar que já sabe. Pois é. O sinal abriu. O carro andou. Esse é o problema dele. O apartamento para onde Teodoro levou ela não era o triplex dos Valadares. Era um lugar mais simples. Num bairro tranquilo. Um lugar que ninguém da família sabia que existia, porque nunca se interessou em saber onde a nora, coitada, tinha crescido de verdade. Lívia subiu. Tirou os sapatos na porta. E antes de fazer qualquer outra coisa, foi até uma prateleira no fundo do corredor. Ali tinha um porta-retratos que ela nunca levou para casa dos Valadares. A foto de um homem de cabelo grisalho, terno impecável. Olhos que eram os olhos dela. Embaixo da foto, uma plaquinha pequena com um nome e 2 datas. Ela pegou o porta-retratos. Sentou no chão mesmo, de barriga e tudo, encostada na parede. E ficou olhando para a foto do pai. Tá vendo? Pai, ela passou o polegar pelo vidro do porta-retratos, limpando uma poeira que não existia. Eu esperei. Do jeito que o senhor pediu, esperei até o último dia. Do lado de fora, começou a chover. Uma chuva de fim de tarde paulistana. Dessas que caem sem avisar e lavam a poeira toda de uma vez. Lívia ouviu a chuva batendo na janela e não se mexeu do chão. Ela não estava esperando mais nada. A espera tinha acabado naquela mesa. Com aquela caneta de ouro e aquele sorriso. Agora começava outra coisa. E essa outra coisa, ela não ia parar. Nem que quisesse. Na manhã de segunda, Otávio chegou no escritório do Grupo Valadares com o passo de quem é dono do prédio e do ar dentro dele. Foi direto para a sala de reuniões, onde a diretoria já esperava por causa do lançamento do Complexo da Orla, o maior projeto da história do grupo. O projeto que ia colocar o nome Valadares num patamar que nem o pai dele tinha alcançado. Ele sentou na cabeceira, mesma postura da mãe, e mandou começar. O fechamento com o fundo tá confirmado para sexta? Perguntou ao diretor financeiro. Um homem chamado Ricardo, que estava com a família havia anos, porque a construtora precisa da primeira parcela na segunda que vem, e eu não quero surpresa. Ricardo abriu a boca para responder. Por um segundo. Hesitou. Foi um segundo só. Mas Otávio era o tipo de homem que percebia hesitação em subordinado do mesmo jeito que tubarão percebe sangue. Que foi? Nada. Doutor Otávio. Só que... Ricardo mexeu nos papéis. O escritório do fundo mandou um comunicado hoje de manhã pedindo uma reunião, fora do calendário. Disseram que é sobre a titularidade. Titularidade do quê? Do fundo. Doutor. Do Aurora. Otávio deu de ombros. Quase riu. O Aurora banca a gente há 10 anos. Ricardo. É praticamente família. Se eles querem uma reunião, marca. Sorry. Dá um café e resolve. A gente não vai deixar uma formalidade atrasar o maior lançamento da história desse grupo por causa de papelada. Ele bateu de leve na mesa. Encerrando, sexta a gente fecha. Segunda, a construtora recebe. E daqui a um mês esse nome tá em toda a orla do país. Ele se levantou confiante. Ajeitou o paletó. E foi o dono do mundo até a porta da sala. Só que Ricardo continuou sentado, com o comunicado na mão, olhando para uma linha específica do papel. Uma linha que dizia que o fundo Aurora tinha, na sexta de manhã, notificado formalmente a intenção de rever integralmente sua posição no Grupo Valadares. E logo abaixo, na assinatura do comunicado, no campo do representante legal do fundo, tinha um nome, um sobrenome. Ricardo leu aquele sobrenome 3 vezes. Depois pegou o telefone. Discou para o Otávio, que já estava no corredor, e disse só uma frase, com a voz que a gente usa quando o chão começa a inclinar sem a gente ter mexido em nada. Doutor Otávio, o senhor precisa ver de quem é esse nome. O nome estava ali, impresso preto no branco, e Otávio leu 2 vezes antes de fazer a única coisa
que um homem como ele sabia fazer quando alguma coisa não batia decidir que não era nada. Rocha. Ele largou o comunicado na mesa do Ricardo, sem se sentar. E daí? Ricardo Rocha é sobrenome de padeiro. Tem uns 500 mil Rocha nesse país. Doutor, o Fundo Aurora nunca teve representante legal com esse nome. Em 10 anos, Ricardo falava baixo, do jeito de quem não quer ser ouvido no corredor. E eu confere. Quem assinava por eles sempre foi o mesmo escritório, os mesmos procuradores. De uma semana para cá mudou tudo. Novos advogados, nova procuração, novo controlador. E esse comunicado aqui não é pedido de reunião amigável. Doutor, isso é o primeiro passo de quem vai embora e quer deixar registrado que avisou. Otávio riu. Foi uma risada curta, sem graça nenhuma dentro. A risada que homem rico dá quando alguém sugere que ele não é dono de alguma coisa. Ninguém vai embora do Valadares. Ricardo, o Aurora ganha rios de dinheiro com a gente. Você acha que eles vão largar a galinha dos ovos de ouro na véspera do maior lançamento da década? Ele pegou o paletó. Marca a reunião para amanhã cedo. Eu mesmo vou. Levo o Aurora para almoçar. Resolvo isso na mão. E sexta a gente assina como estava combinado. Confia. Eu conheço esse tipo de gente. É tudo blefe para melhorar a fatia deles no negócio. Ele já estava na porta. Quer apostar que amanhã à tarde eles estão me pedindo desculpa. Ricardo não quis apostar. Ficou ali, com o papel na mão. E olhou de novo para a assinatura no rodapé. Rocha. Tinha uma coisa naquele sobrenome que mexia com uma lembrança antiga. Uma coisa de 10 anos atrás, de quando ele era jovem no financeiro e o velho senhor Valadares, pai do Otávio, ainda estava vivo. Uma noite específica, o velho voltando de uma reunião com a cara branca, dizendo para ninguém em especial: a gente foi salvo. Mas você não faz ideia do preço. Ricardo nunca soube qual tinha sido o preço. Ninguém soube. O velho morreu com aquilo entalado. E a dona Vitória enterrou o assunto junto com o marido. Ricardo dobrou o comunicado devagar. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu na barriga aquela coisa fria que a gente sente quando percebe que talvez esteja trabalhando para uma família que nunca contou para ele qual era o verdadeiro tamanho da dívida. A reunião não foi num restaurante. Otávio chegou de terno bom. Sorriso pronto. A mão já esticada para apertar. No melhor estilo de quem vai desarmar o outro com charme antes de discutir número. Mas quem recebeu ele não foi um sócio de fundo de terno amassado querendo aumentar a fatia. Foi uma sala fria, mesa de vidro, e do outro lado um homem só. Grisalho. Uns 60 anos, terno impecável. Dessas roupas caras que não gritam. O homem não se levantou. Doutor Otávio. Sou Bento. Represento o Fundo Aurora. A bolsa era calma, sem uma gota de emoção. Senta. Por favor. A gente tem bastante coisa para tratar e pouco tempo. Otávio sentou, mas do jeito de quem senta na própria casa. Cruzou as pernas. Doutor Bento. Prazer. Olha, eu vou ser direto, porque acho que a gente é gente grande aqui. Eu sei que fundo de vez em quando quer renegociar posição. Apertar um pouco é do jogo. Então me diz logo quanto vocês querem a mais. A gente acha um número que deixa todo mundo feliz e não atrapalha o lançamento de sexta. Bento não sorriu. Abriu uma pasta. Tirou uma única folha. E girou ela sobre a mesa de vidro até parar exatamente na frente do Otávio. O fundo não quer um número a mais. Doutor, o fundo quer sair. Integralmente. Essa é a notificação formal de resgate de toda a posição do Aurora no Grupo Valadares. 30 dias. Conforme contrato. A partir de hoje, Otávio olhou para a folha. Não pegou. Isso é impossível. A voz dele ainda estava firme. Mas alguma coisa embaixo dela começou a rachar. Se o Aurora resgatar tudo agora, o lançamento cai. A construtora não recebe a primeira parcela. O cronograma quebra. Os outros investidores fogem. Vocês sabem disso. Isso não faz sentido nenhum para vocês. Vocês perdem tanto quanto eu. A gente não perde nada.
Bento juntou as mãos sobre a mesa. O Aurora tá coberto por garantia real desde o primeiro dia. Toda vez que o Grupo Valadares pegou dinheiro do fundo nesses 10 anos, deu ação em garantia. E vocês pegaram muito dinheiro. Doutor, muito mais do que o senhor imagina, porque a maior parte foi tomada pelo seu pai e depois pela sua mãe. E ninguém achou importante te explicar direito. Quando a gente resgatar, a garantia é executada, o que significa que as ações que garantem a dívida passam para o fundo. Ele fez uma pausa curta, só para deixar a próxima frase pousar sozinha. 30 dias. Doutor Otávio, e o senhor não vai mais ser dono do Grupo Valadares. O senhor vai ser funcionário dele. O silêncio na sala foi de um tipo que Otávio nunca tinha ouvido. Ele desencostou da cadeira. A perna descruzou sozinha. Quem é o dono do Aurora? Perguntou. E a voz saiu mais baixa. Quem tá por trás disso? Ninguém faz um movimento desses de um dia para o outro, sem motivo. Alguém decidiu me quebrar. Eu quero saber quem. Bento olhou para ele por um tempo. E por trás dos óculos, teve um lampejo de uma coisa que não era raiva nem prazer. Era quase pena. A pena de quem sabe a resposta inteira e sabe também que o outro ainda vai levar dias para entender o tamanho do buraco em que caiu. Meu cliente prefere não se identificar por hora. Bento se levantou. Abotou o paletó. Mas eu vou te dar um conselho de graça. Doutor, que é mais do que meu cliente pediu para eu dar. Vai para casa. Pergunta para sua mãe o que aconteceu há 10 anos. Pergunta qual foi o preço. E quando ela contar, o senhor vai entender que isso aqui não começou essa semana. Ele foi até a porta. E entre deux serres. Virou meio de lado. Isso aqui começou muito antes de o senhor achar que tinha vencido alguma coisa. E saiu, deixando Otávio sozinho com uma folha de papel sobre uma mesa de vidro e uma pergunta que ele nunca na vida tinha se dado ao trabalho de fazer. Otávio chegou na casa da mãe naquela noite pela primeira vez em anos sem ligar antes. Entrou batendo porta. Dona Vitória estava na sala, de roupa, com um chá que esfriava do lado. Ela olhou para o filho e não precisou perguntar nada. Uma mãe conhece o próprio medo estampado na cara do filho. O que aconteceu há 10 anos? Mãe. Otávio nem sentou. E não me vem com que história é essa. Meu bem, o Aurora tá saindo. 30 dias e eu perco tudo. E o advogado deles me mandou perguntar para a senhora o preço. Que preço? Mãe, Dona Vitória levou a mão ao pescoço. Num gesto rápido, e por um segundo, os dedos dela tocaram a corrente fina que ela usava por baixo do hobby. A corrente com a chave foi um gesto de nada. Mas Otávio, no estado em que estava, não reparou. Ela recolheu a mão, ajeitou o hobby, e quando falou, tentou colocar de volta na voz aquela autoridade de rainha. Senta. Otávio, você tá parecendo um moleque assustado. Nós somos Valadares. Nós já passamos por coisa pior e, mãe, ele nunca gritava com ela. Gritou. Que preço? E aí a Dona Vitória fez uma coisa que o filho nunca tinha visto na vida. Ela envelheceu na frente dele. Os ombros dela cederam. O queixo tremeu. E ela olhou para um ponto qualquer da parede. Para um passado que só ela enxergava. Há 10 anos a empresa ia quebrar. A voz dela saiu fina. Seu pai tinha feito besteira atrás de besteira. Alavancou tudo. E a gente ia perder o nome. A caça. Tudo. Ninguém queria emprestar pra gente. Ninguém. A gente era um cadáver que ainda respirava. E aí apareceu um homem que ninguém conhecia direito, que tinha construído uma fortuna do zero. Discreto. Daqueles que você nunca vê o nome no jornal, mas que compra e vende metade dos que aparecem. Ele nos salvou. Colocou o dinheiro do Aurora na gente quando mais ninguém colocaria um centavo. Ela engoliu em seco. E o teu pai voltou daquela reunião branco feito cera. Porque salvação de graça não existe. Otávio. Aquele homem cobrou um preço. Que preço? Mãe. Dona Vitória fechou os olhos. Ele estava doente. Já sabia que ia morrer. E ele tinha uma filha. Só uma. A coisa mais importante da vida dele. Ela abriu os olhos. E havia lágrimas neles. Mas eram lágrimas velhas.
de 10 anos guardadas. O preço foi um pacto. Ele salvava os Valadares. E, em troca, a filha dele um dia entraria nessa família. Não por dinheiro. Ele tinha dinheiro de sobra. Ele queria uma coisa que dinheiro não compra. Ele queria saber se a menina dele, entrando aqui por baixo, sem nome, sem joia, tratada como uma qualquer, seria amada por ela mesma, ou seria pisada. Ele diz, pro te paix. Com essas palavras, se vocês tratarem minha filha como gente, o Aurora fica com vocês para sempre, e ela nunca vai precisar saber quem é. Se tratarem ela como lixo, ela vai embora no dia que eu decidir. E vai levar tudo junto. O sangue foi saindo da cara do Otávio devagar, feito água escorrendo de uma banheira furada. A filha dele, ele mal conseguia falar. Mãe, a filha dele, você não me deixou escolher a esposa. Otávio. Dona Vitória agora chorava de verdade. Você achou que tinha escolhido sozinho. Aquela festa onde você conheceu a Lívia, você achou que foi acaso. Não foi. É eu. Eu armei. Foi parte do pacto. Você tinha que achar que era decisão sua. E eu passei 3 anos rezando para você amar aquela menina. Rezando. Porque se você amasse, a gente estava salvo para sempre. Mas você, ela não terminou. Não precisou. Otávio já tinha entendido. E o pior de entender era lembrar. Lembrar de cada jantar em que ele deixou a Lívia sentada num canto. Lembrar da mãe dele apresentando a nora com dó nas festas. Lembrar de si mesmo. Naquela mesa. 2 dias atrás. Empurrando o divórcio com 2 dedos. Dizendo, a gente não tem a tarde toda. Enquanto uma mulher grávida do filho dele assinava com um sobrenome verdadeiro que ele nunca tinha perguntado. O nome dela, ele sussurrou. O nome de solteira. Qual é? Dona Vitória olhou para o filho. E a resposta saiu como uma sentença. Rocha. Lívia Rocha, filha única do Aurélio Rocha. Dona do fundo Aurora desde o dia em que o pai dela morreu, ela respirou. A mulher que você tratou como nada. Otávio. É dona do chão dessa casa. É dona do prédio da Faria Lima. É dona de você. E você assinou o divórcio sorrindo, achando que estava se livrando dela. Deixa eu te fazer uma pergunta. E responde aqui embaixo nos comentários. Sincero, se você fosse o Otávio, agora, sabendo de tudo, você acha que dava para consertar, ou tem coisa que a gente destrói de um jeito que amor nenhum, recolhe mais os cacos? Me conta de onde você está assistindo e o que você faria no lugar dele. Eu tô lendo cada resposta enquanto essa história corre para o final, porque a Lívia ainda não disse a última palavra dela. E quando ela disser, não vai ser para ele. Naquele mesmo instante, do outro lado da cidade, Lívia estava sentada à mesa de uma sala bem diferente. Nada de mármore ostentando riqueza velha. Um escritório limpo, discreto. O tipo de lugar onde o dinheiro de verdade se esconde. Teodoro colocou um copo de água na frente dela e ficou de pé ao lado. Como fazia sempre. Doutor Bento chegou, tirou o paletó. Sentou. Foi como a senhora previu, disse Bento. Ele ofereceu dinheiro. Achou que era negociação. Bento abriu a pasta. Mandei ele perguntar à mãe. A essa hora ela já contou. Amanhã cedo ele vai vir atrás da senhora. E vai vir de 2 jeitos possíveis, ou implorando, ou ameaçando. Homem desse tipo geralmente tenta os 2 na mesma frase. Lívia girou o copo de água na mão. Devagar. E não bebeu. Deixa ele vir. A voz dela estava calma. Aquela calma que não é paz. É decisão. Eu esperei 3 anos para sair daquela casa. Posso esperar mais uma manhã para dizer não na cara dele. A senhora não precisa nem receber, ele disse Teodoro. E tinha uma dureza na voz dele. Uma coisa protetora de anos. Depois de tudo que ele fez. O parto tá perto. Senhora, a senhora não precisa desse desgaste. Lívia olhou para Teodoro. E por um segundo, a máscara de dona de fundo caiu. E ela foi só uma mulher grávida. Cansada. Que passou 3 anos apanhando de gente que ria dela. Meu pai me fez prometer uma coisa. Teodoro. Ela pousou a mão na barriga. Ele disse, filha,
Eu não te dei um marido, e eu te dei um teste. Se eles te amarem, fica. Se te desprezarem, sai. Mas quando você sair, olha na cara dele uma última vez. Não para ele te ver ir, para você ver. Com seus olhos. Que não tem nada ali que valha ficar. Ela finalmente bebeu um gole de água. Meu pai era sábio. Ele sabia que a gente sempre inventa um e se. E se ele mudar? E se ele não fosse assim de verdade? Ele queria que eu matasse esse, e se olhando na cara do homem, então eu vou receber o Otávio. Uma vez. Amanhã. E depois disso, eu nunca mais preciso ver essa família na minha vida. Bento assentiu. Guardou os papéis. Mas Teodoro continuou de pé, com as mãos cruzadas na frente do corpo. E teve uma coisa no rosto dele naquela hora. Uma sombra, como quem sabe de mais uma coisa que ainda não foi dita. Ele olhou de relance para Bento. Um olhar rápido. E Bento desviou os olhos. Dois homens guardando o mesmo segredo. Lívia não viu. Ela estava olhando para a própria barriga, conversando baixinho com o filho que ainda não tinha nascido, contando para ele, sem palavras, que a parte feia já estava quase no fim. O que ela não sabia, o que só o Teodoro e o Bento sabiam, é que o pacto que o pai dela fez com os Valadares tinha uma cláusula a mais. Uma cláusula que o Aurélio nunca contou para a própria filha. E essa cláusula estava guardada. Havia 10 anos. Dentro de uma pasta de couro velho. Numa gaveta trancada. Na casa de uma mulher que naquela mesma noite segurava a chave no pescoço sem coragem de usar. Na manhã seguinte, Otávio não dormiu. Chegou no prédio da Faria Lima antes de todo mundo, no andar que ele achava que era dele, e ficou na janela olhando a cidade acordar. Ele que sempre olhou aquela vista como um rei olha o reino. Naquela manhã, olhou como um homem que descobre que o castelo era alugado e o aluguel venceu. Ricardo chegou pálido, com uma pasta cheia de números que não fechavam de jeito nenhum. Doutor, eu passei a noite refazendo tudo. Ricardo espalhou os papéis. Não tem saída pelo caixa. Se o Aurora executar a garantia, a gente perde o controle acionário no dia 30. Eu procurei outro fundo, outro banco, qualquer um que entrasse no lugar do Aurora para pagar eles e a gente segurar as ações. Ninguém entra. Doutor, ninguém. E sabe por quê? Ele olhou para Otávio. Porque todo mundo no mercado já sabe. A notícia de que o Aurora está saindo do Valadares correu ontem à noite, e ninguém quer botar dinheiro num barco que o principal investidor está abandonando. A gente virou radioativo em 24 horas. Otávio não respondeu na hora. Ele estava com o celular na mão. E no celular, aberta, uma conversa antiga. Mensagens que ele mandava para Lívia nos primeiros meses de casamento, quando ainda fingia interesse. Ele rolou para cima, para baixo, procurando alguma coisa. E o que ele achou foi pior que não achar nada. Achou uma mensagem de 3 anos atrás. Dela, dizendo, hoje eu fiz aquele bolo que meu pai gostava. Deixei um pedaço para você na cozinha. E embaixo, a resposta dele. Seca, tô ocupado. Ele nunca comeu o bolo. Nem lembrava que ela tinha feito. Ricardo. Otávio guardou o celular. Deixa eu resolver isso do meu jeito. Cancela os compromissos da manhã. Doutor. Com todo respeito. Do seu jeito, qual? A gente precisa de dinheiro. Não de... Eu vou falar com a dona do Aurora. Otávio pegou o paletó. Pessoalmente. Ricardo ficou parado. O senhor sabe quem é a dona do Aurora? Otávio parou na porta. E pela primeira vez em toda aquela vida de homem que sempre soube tudo. De homem que nunca perguntava porque achava que já sabia. Ele disse uma frase que doeu na boca dele feito caco de vidro. Sei. É a minha esposa. Ele corrigiu. E a correção foi a coisa mais pesada que ele já disse. Era. O endereço que o Bento passou não era casa nem hospital. Era o escritório discreto do Aurora. Um lugar que Otávio, em 3 anos de casado, nunca soube que existia. Porque nunca perguntou para Lívia onde ela passava as manhãs em que sumia. Ele achava que ela ia ao médico. Ou fazer nada. Coisa de mulher rica, desocupada. Ele nunca se interessou. Agora,
Ele subia no elevador daquele prédio com o coração na boca, ensaiando frases, apagando frases. E nenhuma servia. A porta da sala abriu. E lá estava ela, Lívia, sentada na cabeceira de uma mesa comprida, a mesma posição que a mãe dele ocupava na casa dos Valadares. E ele sentiu isso como um soco. A simetria da coisa. Ela não se levantou. Do lado dela, de pé, Teodoro. No fundo, sentado, o doutor Bento com uma pasta fechada. Lívia estava serena, a mão na barriga, e olhou para o ex-marido entrar do jeito que a gente olha alguém que já foi importante e não é mais. Senta. Otávio. A voz dela era gentil. Foi isso que mais assustou ele. Não tinha raiva. Raiva ele saberia enfrentar. A gente não tem a tarde toda. Ele reconheceu as próprias palavras vindo de volta para ele. E o rosto dele se contraiu. Sentou. Lívia. Eu. E ela engoliu. Eu não sabia. Juro por Deus que eu não sabia quem você era. Eu sei que você não sabia. Ela inclinou a cabeça de leve. Esse é o ponto. Otávio, você não sabia. Durante 3 anos você teve do lado uma pessoa. E você nunca quis saber quem era essa pessoa. Não descobriu porque não procurou. Não porque eu escondi bem. Eu não escondi bem coisa nenhuma. Meu sobrenome estava na minha certidão de casamento. Você assinou aquele papel. Rocha estava ali, do lado do seu nome, o tempo todo. Você só nunca leu. Me dá uma chance de consertar. Otávio se inclinou para frente. E agora a voz dele tinha aquela urgência de quem está afundando. Eu sei que eu fui um lixo. Iesai, mas você está carregando meu filho. Lívia, nosso filho. A gente pode recomeçar. Eu mudei. E eu? Você mudou em quantos dias? Ela perguntou baixo. Sem ironia. Sou curiosa. E foi pior que qualquer grito. Ontem você descobriu quem eu sou. Hoje você mudou. Otávio. Você não mudou. Você tá com medo. São coisas diferentes. Homem que muda. Muda quando não tem nada a ganhar. Você tá mudando com a faca no pescoço. Ela pegou o copo de água. Bebeu um gole. Sabe quando eu soube que ia acabar assim? Não foi ontem. Foi há 2 anos e meio. Numa noite que eu passei mal, no comecinho, sozinha em casa. E liguei para você. Você estava num jantar. E você disse, resolve aí. Eu tô ocupado. Eu resolvi. Sozinha. Naquela noite eu entendi o que meu pai queria que eu entendesse. Que ninguém te trata como nada num momento de descuido. Te tratam como nada porque, no fundo, é o que acham que você é. E a gente não muda o fundo de uma pessoa com um susto financeiro. Otávio abriu a boca. Fechou. Tentou de novo. E o dinheiro? A voz dele mudou. E ali. Na mudança. Apareceu quem ele era de verdade, quando encurralado. Você vai me destruir. Vai deixar 4.000 famílias que trabalham no grupo na rua só para provar um ponto. Vai fazer nosso filho crescer vendo que a mãe destruiu o pai. E aí, pela primeira vez naquela conversa, uma coisa passou pelo rosto de Lívia. Não foi raiva. Foi decepção. Aquela decepção funda de quem tinha, mesmo depois de tudo, guardado um fiapo de esperança de que o homem fosse capaz de ir embora com dignidade, em vez de agarrar na perna dela na descida. Ah, Otávio. Ela pousou o copo. Você acabou de fazer exatamente o que eu precisava que você fizesse para eu ir embora leve. Você tentou me culpar. Pelos empregos, pelo nosso filho, você, que empurrou o divórcio com 2 dedos. Agora usa 4.000 famílias como escudo. Ela olhou para ela e olhou de verdade. Longo, gravando a cara dele pela última vez. Exatamente como o pai tinha pedido. Eu vim aqui hoje por um único motivo. Não para te ouvir implorar. Não para negociar. Eu vim olhar na sua cara uma última vez. Meu pai me mandou fazer isso. Ele sabia que eu ia inventar um e se. E olha, Otávio, obrigada. De verdade. Porque agora, olhando para você, eu não tenho nenhum. E se? Não sobrou nada aqui que me faça hesitar. Você me deu o presente de ser exatamente o que eu precisava não amar.
Ela fez sinal para o Bento, que se levantou e pousou uma pasta na mesa, deslizando ela até Otávio. Com 2 dedos. Devagar. O mesmo gesto. Otávio olhou para a pasta e reconheceu o eco daquilo tudo. E o rosto dele desmoronou. A pasta que o Bento empurrou pela mesa não tinha número nenhum dentro. Otávio esperava a planilha. Cláusula. Sentença. Abriu e encontrou papel velho, amarelado nas bordas, com uma letra de próprio punho que ele não conhecia. Uma letra firme, de homem que escrevia devagar porque cada palavra ia custar caro. Ele começou a ler ali mesmo. De pé, no meio daquela sala do Aurora. Porque as pernas não pediram licença para fraquejar. Era o pacto. O pacto de verdade. O inteiro. Aquele que a mãe dele tinha contado pela metade na véspera. E tinha uma parte que a dona Vitória não contou. Uma parte que ela não podia contar. Porque essa parte acusava ela. O documento dizia, com todas as letras, que o teste do Aurélio Rocha não era só um. Eram 2. O primeiro todo mundo já sabia agora, se a família amasse a menina por ela mesma. O Aurora ficaria para sempre. Se a desprezasse, ela iria embora levando tudo. Mas embaixo, num parágrafo que o velho tinha escrito, com a mão já tremendo perto do fim, havia uma segunda porta, uma misericórdia. Estava escrito assim. E Otávio leu 2 vezes para ter certeza de que os olhos não estavam inventando, mesmo que tratem minha filha mal. Dou a essa família uma última chance. Se, antes de meu neto nascer, alguém dessa casa procurar a Lívia e reconhecer o valor dela sem saber quem ela é, movido só pelo próprio coração, o pacto vira presente. Ela guarda o segredo. O Aurora permanece. E ninguém precisa saber de nada. Basta um só de vocês que a enxergue a tempo. Otávio baixou o papel. Ele tinha assinado o divórcio faltando 2 meses para o filho nascer. A porta esteve aberta o tempo todo. E ninguém, nem ela, nem a prima, nem a mãe, tinha atravessado. Bento olhou para ele do outro lado da sala e não disse nada. Não precisava. O silêncio de um homem que segura a resposta há 10 anos é mais barulhento que qualquer discurso. Ela sabe disso. Otávio ergueu o papel com a mão trêmula. A Lívia, ela sabe que existia essa segunda chance? Não. Bento juntou as mãos. O Sr. Aurélio nunca contou para ela. Ele tinha medo que, sabendo, ela ficasse esperando alguém acordar. Ele queria que a filha vivesse. Não que ela ficasse sentada na porta de casa, esperando ser resgatada por gente que não merecia. Resgatar. Lá. Bento fez uma pausa. Só 3 pessoas no mundo sabiam dessa cláusula. Doutor. É eu. O Sr. Teodoro. E uma pessoa da sua família. Porque o Sr. Aurélio, no dia que fechou o pacto, entregou uma cópia dessa parte para Dona Vitória. Em mãos. Para que ela soubesse que a salvação estava sempre a um gesto de distância. O chão inclinou de novo debaixo do Otávio. E dessa vez, ele precisou segurar na cadeira. A mãe sabia, esse tempo todo, que bastava um gesto verdadeiro, e guardou o papel numa gaveta, e a chave no pescoço. E ficou 10 anos vendo o filho não dar o gesto. Otávio saiu daquele prédio sem se despedir. Não foi para o escritório. Foi para a casa da mãe. E dessa vez ele não bateu porta. Ele entrou como quem entra num velório. Dona Vitória estava no mesmo lugar da noite anterior. Na poltrona da sala. O rouba. O chá frio. Só que dessa vez ela não tentou ser rainha. Ela olhou para o filho entrando com aquele papel na mão e soube, na hora, que o pior tinha chegado. A mão dela subiu de novo para o pescoço. Procurou a chave. E ficou ali agarrada nela como quem se agarra numa boia furada. Você sabia? Otávio parou no meio da sala. A voz dele não gritou. Foi pior. Saiu baixa. Quase mansa. Do jeito que a gente fala quando já não sobrou raiva para gastar. Só cansaço. 10 anos. Mãe, 10 anos você teve esse papel guardado. Bastava você me chamar num canto e dizer, Otávio, trata bem dessa menina. Ela é mais do que parece. Bastava isso. E eu teria
Ele parou, porque não sabia se teria. E essa dúvida foi a coisa mais pesada de todas. Dona Vitória ficou um tempo calada. Depois ela levantou o queixo. E quando falou, não pediu desculpa. Ela se explicou. E o mais assustador foi que a explicação, por um segundo, quase fez sentido. E se eu tivesse te contado, Otávio? Ela apertou o Robbie. Você teria tratado bem daquela menina por quê? Por medo de perder a empresa. Por interesse. Igualzinho ao que você está fazendo agora. Correndo atrás dela porque descobriu que ela é dona de tudo. A voz dela endureceu. O Aurélio não queria isso. Ele foi claro, tinha que ser sem saber. Movido só pelo coração. No dia que ele me entregou esse papel, ele me olhou e disse: Vitória, eu tô te dando a chance de descobrir se o seu filho é um homem ou só um herdeiro. Não estrague o teste contando. Ela respirou fundo. E a mão finalmente largou a chave. Então eu não contei. Eu apostei em você. Eu passei 3 anos rezando para você olhar para aquela menina e enxergar, não porque ela era rica, porque ela era boa. Eu vi, que fui má com ela em toda a festa. Eu via o que ela era. E eu esperei que meu filho fosse melhor do que a mãe dele. Os olhos dela se encheram. Você foi pior. Otávio, você foi pior que eu. Porque eu pelo menos sabia o que eu estava perdendo. Você jogou fora sem nem olhar. Otávio afundou no sofá em frente à mãe. Os dois ficaram ali, um de frente para o outro. 2 adultos que construíram um império sobre o desprezo de uma menina e agora contavam os cacos. A senhora se acha nobre. Ele falou baixo. Olhando para o chão, ficou aí 10 anos se achando a mãe que apostou no filho. Mas não foi por nobreza que a senhora não me contou. Mãe, foi orgulho. A senhora não suportava a ideia de pedir, de precisar, de implorar para a menina que a senhora tratava como empregada que ela salvasse a gente. A senhora preferiu perder tudo em silêncio a admitir. Uma vez na vida, que a gente dependia dela. Ele levantou os olhos. A senhora não apostou em mim. A senhora apostou contra ela. Torceu? No fundo, para que ela não valesse tanto assim. Para provar para si mesma que tinha razão em desprezá-la. Dona Vitória abriu a boca para negar. E não conseguiu. Porque talvez, no fundo do fundo, onde a gente esconde as coisas que nem pra gente mesmo confessa. O filho tinha acertado. Ela fechou a boca e, pela primeira vez, envelheceu de vez. Enquanto isso, do outro lado da cidade, uma coisa que ninguém tinha planejado começou a acontecer. Lívia estava no escritório do Aurora quando sentiu a primeira pontada. Uma pontada funda, que subiu pela barriga e prendeu a respiração dela no meio. Ela pousou a mão na mesa. Respirou devagar. Esperou passar. Passou. Ela achou que era falso alarme. Dessas contrações que enganam. Mas veio a segunda. Mefort. E dessa vez Teodoro, que estava do lado. Viu a cor sumir do rosto dela. Senhora. Ele já estava de pé. É agora. É cedo. A voz dela saiu tensa. Ainda falta. Não é para ser agora. Teodoro. Ela apertou a beirada da mesa. Ele não pode nascer agora. É cedo demais. O médico do Aurélio, o mesmo que acompanhava a gravidez em segredo há meses, chegou ao hospital minutos depois deles. Correria de corredor. Luz branca. Aquele cheiro de hospital que não perdoa ninguém. Nem rico nem pobre. Lívia foi levada para dentro. E Teodoro ficou do lado de fora. Aquele homem grande de mãos calejadas, sentado numa cadeira de plástico que parecia pequena demais para ele, com as mãos entrelaçadas entre os joelhos, rezando baixinho para um Deus com quem ele não conversava desde o dia que o Aurélio morreu. Foi ele quem ligou para o Bento. E foi o Bento, sem pensar 2 vezes, que fez a coisa que ia mudar o fim de tudo. Ele ligou para o Otávio. Doutor. A voz do Bento no telefone estava diferente, sem aquela frieza de negociador. A Lívia entrou em trabalho de parto, antes da hora. Tá no hospital agora. Uma pausa. Eu não devia estar te ligando. Ela não pediu. Mas você é o pai. E se fosse comigo, eu ia querer saber.
Faz o que você quiser com essa informação. Otávio já estava de pé, antes de a ligação terminar. A mãe olhou para ele. Aonde você vai? Meu filho está nascendo. Ele pegou as chaves. E na porta. Parou. Virou meio de lado. Do jeito que o Bento tinha feito com ele um dia. A senhora vem. Dona Vitória olhou para o filho por um instante longo. E depois balançou a cabeça. Devagar. Não. A voz dela tremeu. Eu não tenho cara de aparecer nesse hospital. Otávio. Não depois de tudo. Se eu chegar lá, vou estragar até o pouco que ainda dá para salvar. Ela apertou o Rob. Vai você. E... Filho. Ele esperou. Não vai lá salvar empresa nenhuma. Se você for lá pensando em ações, em Aurora, em fortuna, fica em casa. Vai só se for para ver seu filho. Só isso. Uma vez na vida, chega lá sem cálculo. Otávio saiu. E Dona Vitória ficou sozinha na casa grande. Na sala silenciosa. Com a chave morna no pescoço. No hospital. O parto foi difícil. O médico saiu 2 vezes para falar com Teodoro. E as 2 vezes a cara dele não trouxe alívio nenhum. Cedo demais. E Letícia. O bebê estava vindo cedo demais. E o corpo da Lívia. Cansado de 3 anos carregando uma dor que ninguém viu. Agora lutava uma luta física de verdade. Teodoro andava de um lado para o outro no corredor. Ele, que tinha ficado calado 10 anos, que tinha visto aquela menina apanhar da vida e da família sem poder abrir a boca. Agora só conseguia repetir, baixinho, aguenta, minha menina. Aguenta. Otávio chegou correndo. O terno amassado, o cabelo desarrumado pela primeira vez desde que Teodoro o conhecia. Os dois se olharam no corredor. O motorista e o dono do mundo, frente a frente. E naquele instante os dois eram só 2 homens do lado de fora de uma porta. Iguais na impotência. Como ela tá? Otávio perguntou. Teodoro mediu ele com os olhos. Aquele homem que ele tinha vontade de odiar é o que ele viu. Dessa vez, não foi o herdeiro arrogante. Foi um pai com medo. Ele suavizou. Um pouco só. Tá lutando. Teodoro sentou de novo na cadeira pequena. Ela sempre luta. É a coisa que ela faz de melhor. Aguentar o que ninguém devia ter que aguentar. Ele olhou para o Otávio. Você não faz ideia do que aquela menina engoliu na sua casa. Nas festas, nos jantares, eu levava e trazia ela. Eu via a cara dela no carro na volta. Toda vez. E toda vez ela dizia a mesma coisa para mim. Tá, tudo bem. Teodoro. Meu pai me pediu para esperar. Eu espero. A voz dele engrossou. Sabe o que é ver isso e não poder fazer nada? Ordem do pai dela. Eu tinha jurado. Jurei pro Aurélio no leito de morte que ia proteger ela de longe e deixar ela viver o teste dele. O homem mais difícil que eu já tive que cumprir. Otávio sentou na cadeira do lado e pela primeira vez em toda a vida. Ele não tinha um plano. Não tinha uma frase de efeito. Não tinha dinheiro que resolvesse. Só tinha um corredor de hospital e uma porta fechada atrás da qual a mulher que ele desprezou lutava para trazer o filho dele ao mundo. Por que você está me contando isso? Ele perguntou. Porque ela nunca vai te contar. Teodoro olhou para frente. E você merece carregar isso para o resto da vida. Não como castigo, como verdade. Um homem tem que saber exatamente o que ele perdeu. Senão ele passa o resto dos dias inventando que não era tão grande assim. O choro do bebê cortou o corredor pouco antes do amanhecer. Foi fino, agudo, teimoso. Um som que não tinha nada a ver com fortuna. Compacto. Com Aurora. Com Valadares. Só um bebê teimando em viver. Cedo demais. Do jeito que a mãe tinha ensinado ele a fazer antes mesmo de nascer. Teodoro se levantou de supetão. Otávio se levantou junto. O médico apareceu na porta. A máscara abaixada. É o rosto dele. Dessa vez, trouxe a notícia boa. Os dois estão bem. Ele respirou fundo. Cansado. Foi por pouco. Mas ela é forte. E o menino puxou a ela. Estão bem. O menino. Otávio se segurou na parede. Um filho. Um menino. Passou um tempo até deixarem ele entrar. E quando deixaram,
Foi com uma condição, só ele. E só se ela quisesse. Otávio parou na porta do quarto. Lá dentro, Lívia estava na cama, pálida, exausta, o cabelo grudado no rosto, e nos braços dela, enrolado numa manta branca. O filho dos dois. Ela não estava sorrindo para ele. Ela olhava só para o bebê, com uma concentração de quem finalmente pousou uma coisa que carregou por muito tempo. Ela sentiu ele na porta antes de olhar. E quando olhou, o rosto dela não mudou. Não teve raiva. Não teve doçura. Teve só o cansaço de quem já resolveu tudo por dentro e agora só cumpre o resto. Você pode entrar. A voz dela saiu rouca. Uma vez, por causa dele. Não por causa de você. Otávio entrou devagar. Como quem pisa em gelo fino, ele chegou perto da cama. Olhou para o filho. E uma coisa aconteceu no peito dele, que ele não sabia nomear. Porque nunca tinha sentido antes. O menino era pequeno, vermelho, enrugado, com uma mãozinha de fora da manta, os dedos abrindo e fechando no ar. Posso? Otávio perguntou. A mão parada no meio do caminho. Lívia olhou para ele. E depois, com cuidado, inclinou o bebê de leve na direção dele, só o suficiente para ele encostar um dedo naquela mãozinha. O menino agarrou o dedo do pai com a força teimosa dos recém-nascidos, e Otávio ficou ali, curvado, com o dedo preso naquela mão minúscula. E alguma coisa dentro dele que estava dura há 30 e poucos anos, finalmente rachou. Ele chorou, não bonito, não de novela, feio, o rosto todo desmontando. O choro de um homem que só agora, tarde demais, entendeu o tamanho do que ele teve nas mãos e empurrou para longe com 2 dedos. Lívia observou aquilo em silêncio. Deixou ele chorar. Não consolou, mas também não tirou o bebê. Esperou ele terminar. E quando ele se recompôs, limpando a cara com as costas da mão, ela falou, e a voz dela estava calma. Aquela calma que não é frieza. É uma decisão que já não dói mais tomar. Ele vai saber quem você é. Ela ajeitou a manta do menino. Eu não vou fazer isso com ele. Não vou criar meu filho odiando o pai, nem inventando um pai que não existe. Quando ele crescer e perguntar, eu vou contar a verdade, toda, a parte boa, que é ele ter nascido, e a parte feia, que é como você tratou a mãe dele. Ela olhou para Otávio, e ele vai decidir sozinho o que quer fazer com você. Vou deixar essa porta aberta para ele. Não para você. Se um dia ele quiser um pai, o pai vai ter que merecer. Do zero. Igual todo mundo. E você, Otávio, perguntou. E a pergunta saiu como um fio. Para você não tem porta nenhuma, Lívia demorou para responder. Ela olhou para o filho, depois para a janela onde o dia começava a clarear, São Paulo, e depois para ele. Uma última vez, gravando a cara dele do jeito que o pai tinha mandado. Definitivo. Meu pai me deu um teste. Otávio. E eu passei. Ela falou devagar. Mas passar num teste não é a mesma coisa que querer o prêmio. Eu não te quero. Não porque eu tô magoada. Mágoa passa. Eu não te quero porque eu já sei quem você é quando não tem faca no seu pescoço. Eu convivi com esse homem por 3 anos. E esse homem, o de verdade. O dos dias comuns. Sem crise. Sem hospital. Sem descoberta nenhuma. Esse homem não me viu uma única vez. Ela balançou a cabeça de leve. Eu não vou construir uma vida em cima da esperança de que a versão de você que apareceu essa semana, com medo, seja a que fica. Eu já sei que não é. Eu vou embora. Otávio, com meu filho. E eu vou ficar bem. Isso é o que mais dói para você ouvir. Isai, que eu vou ficar bem sem você. Mas é a verdade mais gentil que eu tenho para te dar. Ela não deu mais nada. Não precisava. Otávio ficou ali mais um pouco, olhando para o filho, decorando o rosto do menino do jeito que a mãe do menino decorava o dele. Depois ele se levantou, encostou os lábios de leve na testa do bebê. Um beijo que Lívia deixou acontecer. E foi embora do quarto sem olhar para trás porque não tinha coragem. E sem implorar de novo porque, no fundo, ele finalmente tinha entendido que implorar
seria só mais uma forma de pensar em si mesmo. O grupo Valadares passou para o controle do Fundo Aurora no dia 30. Como estava escrito, Lívia não vendeu o grupo e não afundou ele por vingança. Ela fez uma coisa que ninguém esperava. Manteve as 4.000 famílias empregadas. Colocou gente séria para tocar a empresa. E transformou aquilo num negócio que finalmente andava direito. Sem o peso das dívidas velhas do sogro. Não por bondade para o Otávio, por decência com quem trabalhava e nunca tinha tido nada a ver com a guerra dos donos. Otávio ficou. Sim, como funcionário. Um cargo de verdade, com salário de verdade e a obrigação de aprender. Pela primeira vez na vida, o valor de uma coisa que ele não herdou. E a dona Vitória, na noite em que a transferência se consumou, ela subiu pela última vez ao escritório do segundo andar da casa, que agora nem era mais dela. Tirou a chave do pescoço, abriu a gaveta baixa, tirou a pasta de couro velho, aquela mesma, com o lacre que ela tinha aberto e refeito tantas vezes ao longo de 10 anos. Sempre que a consciência apertava, e ela ia até ali, só para ler de novo a cláusula da misericórdia e depois trancar tudo outra vez, adiando o gesto que nunca deu. Ela pegou o isqueiro e, dessa vez, sem hesitar no meio do caminho como fizera antes, ela acendeu e encostou a chama no papel. O pacto queimou. A misericórdia queimou. A prova da segunda chance que ela guardou por orgulho virou cinza numa bacia de metal. Não para esconder nada. Agora já não tinha o que esconder. Ela queimou porque era a única coisa que ainda estava no poder dela fazer com aquilo. Ela ficou olhando o papel virar cinza. Aquela mulher que teve tudo e trocou o filho que podia ter sido por um filho que ela ajudou a estragar. E a última coisa que ela disse, baixinho, para ninguém, foi o nome de uma menina que ela chamou de coitada em 10 anos de festa. Lívia. A voz dela quebrou no meio. Me perdoa. Minha filha. Eu te vi. Eu juro que eu te vi. Eu só fui covarde demais para dizer. Ninguém ouviu, e a cinza não devolve papel nenhum. Meses depois, numa manhã limpa, Lívia empurrava um carrinho de bebê por uma calçada arborizada de um bairro tranquilo. O filho dormindo, gordinho agora, nada do bebê apressado que teimou em nascer cedo. Teodoro andava do lado dela, carregando as compras, resmungando que ela não devia carregar peso nenhum. E ela ria dele. Uma risada leve. Dessas que a gente só consegue dar quando já não tem mais nada pesado, pendurado no peito. Ela não olhou para trás uma vez sequer naqueles meses. Não pela empresa. Não pela casa. Não pelo homem. A vida dela agora corria para frente. E para frente era o único lugar que ela quis olhar desde que assinou aquele divórcio, sorrindo. E era isso que o Aurélio tinha querido o tempo todo. Não que a filha ganhasse uma empresa, que ela ganhasse a certeza. A certeza de saber, para sempre, sem nenhum e se pendurado, que ela nunca precisou daquela família para ser inteira, que o valor dela nunca esteve nas mãos de quem a desprezou, que ele sempre foi dela. Agora, deixa eu te perguntar, e eu quero que você responda de verdade aqui embaixo. Qual foi o momento que mais te pegou nessa história? Foi quando a Lívia assinou o divórcio sorrindo. Sabendo de tudo, foi quando o Otávio descobriu que a segunda chance esteve aberta o tempo todo e ninguém atravessou, ou foi ali no quarto do hospital. Quando ela disse para ele que ia ficar bem sem ele. Isso foi o mais gentil e o mais definitivo que uma pessoa pode dizer. Me conta nos comentários. E me conta também de onde você está assistindo agora e que horas são, aí onde você está. A gente lê cada uma. De coração. Se essa história mexeu com você, manda ela para alguém que precisa ouvir isso hoje. Alguém que talvez esteja aguentando calado numa mesa onde riem dela, sem saber que a força dela é bem maior do que aquela gente imagina. E deixa um like aqui. Não para elogiar o vídeo, mas para essa história alcançar mais gente que precisa lembrar do próprio valor. E se você chegou agora nesse canal e sentiu isso aqui no peito, aperta para se inscrever. Porque a próxima história já está pronta. E ela também começa com alguém que subestimaram na hora errada. A gente se vê no próximo. Cuida de você.